Olá, tudo bem com você? Mais uma vez. Você já estudou alguma vez sobre o dom profético na Bíblia? Se você ainda não estudou sobre essa temática, eu quero convidar você a permanecer aqui por alguns minutos e estudar junto comigo essa temática à luz da Bíblia. Você já ouviu falar nesse nome? Ellen Golden White. Já ouviu falar? A suposta profetisa da Igreja Adventista? Fica alguns minutos e iremos analisar se porventura Ellen Golden White tem na sua pessoa, na sua orientação profética, no seu chamado profético, respaldo nas escrituras sagradas para nós acreditarmos que ela é de fato uma profetisa segundo a luz de que? Da Bíblia. Fica conosco e analisemos juntos. Para nós conhecer se porventura um profeta ele é verdadeiro ou falso, é necessário nós seguir algumas orientações bíblicas. A Bíblia mostra claramente se de fato um profeta é verdadeiro ou é falso. É claro, Jesus em Mateus capítulo 24, verso 24, ele nos dá uma advertência dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, se possível para enganar até os próprios eleitos. E Jesus já deixa muito claro que no tempo do fim iria aparecer o quê? Os falsos profetas. Se porventura Cristo está falando aqui do falso profeta, é porque de fato existem os profetas verdadeiros. É claro, existe base bíblica para profetas não canônicos, ou seja, profetas que não escreveram supostamente nada nas escrituras sagradas. Se porventura você ainda não entende também essa questão, fica um pouco aqui para nós analisar também juntos. Aproveite, se inscreva no nosso canal e deixe ali o seu legalzinho e aproveite e faça o seu comentário. Enfim, para nós acompanhar tudo isso, a base também de respostas. Olha, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 2, está escrito o seguinte, está escrito que um profeta verdadeiro, ele acredita, ele crê que Cristo Jesus, ele veio o quê? Em carne, ele acredita na encarnação de quem? De Jesus. Mas quando você vai também ali para o livro de Mateus, capítulo 7, verso 15 ao 23, você vai perceber que o profeta verdadeiro, ele possui na prática frutos de justiça. Cristo diz, pelos seus frutos os conhecereis. O profeta tem que andar dentro dos propósitos de Deus na Bíblia. Tem que ser um homem de Deus, um homem que deixe um bom testemunho. É o que de fato a Bíblia nos diz em relação aos profetas verdadeiros. Agora, veja bem, também encontramos também algumas coisas importantes em Deuteronômio capítulo 18, verso 21 ao 22. Tudo que um profeta falar tem que ter seu cumprimento. As palavras dele têm que se cumprir. Se não cumprir, não podemos dar crédito algum ao quê? A esse profeta. Outra coisa super importante é o que você também encontra em Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 3 e Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. O que você encontra aqui é o seguinte: todo verdadeiro profeta tem que falar em harmonia com a Bíblia e com a lei de quem? A lei de Deus. Isaías dizendo: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verá a alva. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Então, é super importante isso. Por que é super importante? Porque o profeta que desvia o ouvido de ouvir a lei, o que é que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, verso 9, até a sua oração é abominável. E o que tem mais hoje é exatamente isso. Homens que se colocam como um profeta, mas não é observador, não guarda a lei de quê? A lei de Deus, e dizem que são o quê? Profetas. Estão aí a falar das suas profecias, melhor dizendo. E para finalizar essa primeira parte, nós encontramos também no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 7 ao 10. Melhor dizendo, Daniel, capítulo 10, verso 7 ao 10. O profeta verdadeiro, ele tem as visões acompanhado por fenômenos, ou seja, físicos. Fenômenos físicos é o que de fato acompanha ali as visões de um profeta, o que? Verdadeiro. Enfim, então a Bíblia, ela mostra aqui em seu primeiro destaque em relação a essa temática, que, primeiro, o profeta verdadeiro fala que Jesus Cristo veio em carne, depois
tem que andar segundo a luz da Bíblia, pelos seus frutos os conhecereis, diz Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15. Tudo que ele falar tem que se cumprir, tem que andar em conformidade com a Bíblia e os mandamentos de Deus. E para finalizar, as visões e os sonhos, ou seja, as visões que eles têm, são acompanhadas por fenômenos físicos. Ponto. Agora, acompanhe comigo para abrirmos a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E nós vamos aqui acompanhar o que está escrito aqui no capítulo 12 e o verso 17. O que é que está escrito aqui? Irou-se o dragão contra a igreja. Não é isso? Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher na profecia significa o quê? Igreja. E foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui o texto está dizendo que Satanás está irado com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Perceba, enquanto o número de pessoas estão crescendo entre as religiões, dizendo que a lei de Deus foi abolida, o Apocalipse está dizendo que o povo que estaria vivendo no tempo do fim guardava a lei e seria perseguido por isso por quem? Por Satanás, e tinha também o testemunho de quê? De Jesus. Agora, a lei de Deus, nós sabemos qual é aquela que foi escrita com o dedo de Deus e foi entregue por Moisés ao povo no Monte Sinai. Essa é a lei de Deus. Porém, é super importante nós saber também o que é o testemunho de Jesus. E para saber o que é o testemunho de Jesus, é só nós ir aqui no capítulo 19 e o verso é o 10. E nós lemos aqui o seguinte. Olha o que está escrito aqui no capítulo 19, verso 10. Postrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de quê? Da profecia. Então João estava se prostrando ali diante do anjo. O anjo pediu para João, não faça isso. Sou igual a você. Ele está dizendo aqui, eu sou igual a você. Porém, ele destaca aqui algo super importante para nós entender o que de fato é o testemunho de Jesus, de acordo com Mateus 12, verso 17, em que a igreja estaria vivendo essa experiência e estaria sendo alvo dos ataques da ira de quem? De Satanás. E aqui a resposta chegou. O testemunho de Jesus é o espírito de quê? Da profecia. E nós cremos que o dom profético foi manifestado na igreja adventista do sétimo dia. Sim, nós acreditamos. Eu acredito que o dom profético foi manifestado nessa igreja, na qual pessoa? Sim, na pessoa que no início falei, de Ellen Golden White. E nós cremos por quê? Nós cremos porque é muito claro nós entendermos isso à luz da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia mostra algumas pessoas, algumas mulheres, para ficar mais claro, que possuíam o dom profético, o dom de profecia, porém, elas não escreveram uma só linha, entende? No cano sagrado, nas escrituras sagradas. Uma só linha, mas a Bíblia mostra essas mulheres como profetas, profetisas. Por exemplo, no capítulo 15, verso 20 do livro de Êxodo, você vai encontrar Miriam, a irmã de quem? De Moisés e Arão, como profetisa. Outra coisa, outro texto super importante, Juízes, capítulo 4, verso 4, você vai encontrar quem lá? Débora, profetisa. No livro de Lucas, no capítulo 2, verso 36, ali você encontra Ana, profetisa. E no livro de Atos, capítulo 21, verso 8 e 9, aqui você já encontra as 4 filhas de Filipe. Todas essas mulheres foram o quê? Profetisas. Mas você não encontra nada escrito na Bíblia por elas. Mas eram profetisas. O que levaria nós a dizer que essas mulheres não escreveram alguma coisa ou não revelou alguma coisa para alguém pelos quais Deus revelou para elas? Hã? Como você tinha coragem de fazer isso, de cometer um erro tão grave disso, dizendo que de fato ela não recebeu nenhuma visão? Como é que era profetisa e não recebeu nenhuma visão? Hã? Isso é importante. Bom, agora para nós finalizar, eu vou apresentar aqui uma biografia bem rápida da profetisa adventista do sétimo dia, onde nós cremos que ela recebeu de Deus o dom profético. Enfim, e nós cremos porque ela foi aprovada em todos os testes de autenticidade de um profeta. Por exemplo, seus ensinos eles são fundamentados aonde? Na Bíblia. Ela exalta totalmente nos seus escritos a pessoa do Senhor Jesus.
tudo que ela fala durante a história tem se cumprido e ainda vai se cumprir mais coisas até o fim. Os frutos eram frutos positivos, a sua vida era uma vida em harmonia com o que a Bíblia ensina. E isso, sua vida e ensinos estão de harmonia também com a Bíblia e a lei de Deus. Recebeu visões acompanhadas de fenômenos físicos, ela recebeu, é claro. O dom de profecia manifestado na Igreja de Deus nos últimos dias, como diz Apocalipse 12, verso 17, que anteriormente nós discutimos um pouco, e capítulo 19, verso 10, nós cremos que foi manifestado na pessoa de quem? De Ellen G. White, uma mulher que não tinha nem a quinta série. Ela nasceu em 26/11 de 1827, nos Estados Unidos, e aos 9 anos de idade ela foi atingida na cabeça por uma pedra jogada por uma colega, enfim, e quase lhe custou a vida, ficou ali em coma, sem consciência durante alguns dias, e enfim, ao sair ali, ela conhecia a mensagem de Deus através da igreja metodista e de alguma ou de outra forma passou a conhecer a verdade do sábado por um livro intitulado O Sábado do Sétimo Dia, um sinal perpétuo, e conheceu a verdade do sábado e se desligou da igreja metodista, agora fazendo parte da igreja adventista do sétimo dia. Enfim, os seus escritos ensinam totalmente nós termos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e nos ensina a voltar novamente para o texto bíblico. São ensinos maravilhosos, e eu testifico esses ensinos através desses livros aqui em cima, que não são poucos. Enfim, já tem uma base de estudo em relação ao Espírito de Profecia, então estou falando para vocês com, como é que diz, com juízo de prática. Enfim, e eu convido a você a conhecer também a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você vai se impressionar com o que de fato ela escreveu. A Bíblia, ela era a sua única regra de fé e prática. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, eu vou deixar aqui o conselho e o apelo para você. Crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Está escrito. Amém? Que Deus abençoe você e que você busque conhecer essa temática e descobrir claramente, através dos textos bíblicos, quais são os profetas verdadeiros e os falsos.